Vimos ontem que a batalha da igreja é uma batalha espiritual. Veja, a batalha da igreja, não a batalha de cada um dos crentes individualmente. É uma batalha contra principados, potestades, poderes cósmicos. Nessa batalha, mas nessa terrível batalha, nessa batalha cósmica, nós não podemos ser soldados isolados. Nós não podemos estar sozinhos, nós devemos integrar o exército do Senhor. O que é que caracteriza um exército, irmãos? Um exército caracteriza a união entre os soldados, a união de esforços, o empenho coletivo na conquista. Um exército também é caracterizado pela solidariedade entre os soldados, pela cooperação mútua, pela estratégia e pela disciplina aos comandos. As batalhas gregas e romanas eram caracterizadas por exércitos organizados, onde havia hierarquia e onde havia disciplina. A vitória grega e romana dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar e especialmente do apoio uns aos outros no calor da batalha. O individualismo da batalha era considerado uma característica de guerreiros bárbaros e que certamente levaria à derrota. Gregos e romanos já haviam entendido que para vencer as batalhas era necessário união, era necessário organização. Paulo se referia à igreja como um todo quando exortava para a batalha contra o mal. Quando Paulo estava falando da batalha contra o mal, lá em Efésios 6, 10 a 20, ele estava se referindo à igreja. Por que ele estava se referindo à igreja? Por que achamos isso? Porque, veja, irmãos, a carta aos Efésios é para a igreja. Para toda a igreja, não era uma carta individual endereçada para alguém individualmente, mas era para a igreja. Em Efésios 6, versos 18 a 20, Paulo diz para que devemos orar, para que os irmãos deviam orar por todos os santos. Isso quer dizer, irmãos, por todos aqueles que faziam parte da igreja. Os poderes do mal são contra a igreja, não contra o crente individual, conforme Efésios 3:10. Veja Efésios 3:10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aos principados e às potestades nas regiões celestiais. É pela igreja, irmãos, que o Senhor Jesus manifesta o seu poder contra as potestades e contra os principados. É pela igreja, irmãos, que vai ser conhecido o poder de Deus que atua e que vence essa batalha. A abordagem de Paulo no sermão à igreja do século I é a mesma abordagem de Paulo para a igreja do século XXI. O mesmo sermão, irmãos, que Paulo fez para a igreja no primeiro século foi preservado pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos recebê-lo hoje, no século XXI. Veja, por favor, o texto da lição. Assim, Efésios 6, 10 a 20 não retrata um guerreiro solitário confrontando o mal. Em vez disso, Paulo, como um general, se dirigiu à igreja como um exército. Ele nos chama para pegar a nossa armadura completa e, como um exército unificado, avançarmos com vigor em união na batalha. Paulo escolheu concluir a ênfase sobre a igreja, que inclui descrições contínuas da igreja. Quais são as descrições que Paulo faz da igreja neste seu sermão? O corpo de Cristo, o edifício, o templo de Deus, a noiva de Cristo e o exército do Deus vivo. Uma vez que estamos nos aproximando do dia mau, as últimas etapas da longa batalha contra o mal, não é hora de estarmos confusos quanto aos nossos compromissos com Deus e nossa lealdade uns com os outros, como soldados de Cristo. Somos soldados, irmãos, participamos do exército de Cristo. Temos lealdade uns com os outros. Devemos ter lealdade entre os soldados, entre os legionários. Devemos ter lealdade com o nosso capitão, o Senhor Jesus Cristo. São horas difíceis, são horas terminais, momentos difíceis, os ataques do inimigo se intensificam. Nós devemos então tomar toda a armadura de Deus e ficar firme na força do seu poder. A batalha é difícil, irmãos, mas nós temos a armadura de Deus, nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Portanto, devemos resistir.
A vitória já é de Cristo, irmãos. Mas algum pouco tempo e essa vitória se estabelecerá definitivamente com a erradicação do mal, com a extinção de Satanás e do mal. Que Deus esteja nos dando confiança, confiança de que pertencemos a um exército. Não estamos isolados nessa luta, mas pertencemos ao exército do Senhor, cuja vitória já foi garantida na cruz do Calvário.